Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Caminhos da Pesquisa. Hoje nós vamos falar sobre os elementos que constituem a introdução de um trabalho científico. Você tem dúvidas sobre o que escrever na introdução de um trabalho científico? Então, além das referências que eu vou deixar aqui na descrição, eu também vou apresentar alguns pontos que são essenciais em todo o trabalho científico, seja artigo, TCC, monografia, tese, dissertação. Quais são os pontos essenciais que o autor ou autora deve tratar dentro da introdução do seu trabalho? Para isso, eu vou me basear nos trabalhos do professor Gilson Volpato e Walter Ciso Coloto, que são dois professores que trabalham muito, tem vários artigos e vários livros publicados, eu vou deixar aqui para vocês os links, sobre pesquisa e escrita científica. Então, esses referenciais vão ajudar você a compreender melhor o que deve ser escrito na introdução. Então, bora lá, vamos ver os elementos essenciais da introdução do trabalho científico. Qual a função da introdução em um trabalho científico? A ideia é que, após lida a introdução, seu leitor possa compreender o que ele vai encontrar no decorrer do trabalho. Não é só dizer como começou a pesquisa, mas também alguns dos resultados. São vários pontinhos que você pode tratar. Alguns são essenciais, outros são opcionais. Então eu vou apresentar para vocês ponto a ponto. Primeiro vem o contexto do campo de pesquisa ou do tema que você escolheu tratar. Se você quer tratar, por exemplo, sobre metodologias ativas, você pode introduzir o seu leitor o assunto a partir dos últimos estudos que foram apresentados, os últimos resultados encontrados. Você vai introduzir ele a partir da grande área de fatos, de pesquisas que já estão sendo realizadas ou que já foram realizadas e que tornam claro ao leitor o tema que você quer tratar, certo? Então, você pode começar com um contexto geral. É obrigatório? Não, mas é muito interessante. Lembra, o papel da introdução é fazer com que o seu leitor compreenda melhor o seu trabalho. Você também pode proceder apresentando uma revisão de literatura, apresentando alguns conceitos de forma mais geral. Você não precisa exatamente citar os autores. Você pode dizer, eu vou trabalhar com esse conceito, a partir da visão desse e desse autor e autora. Essa revisão de literatura serve para saber quais são os referenciais que você vai utilizar. Você vai dialogar diretamente com o capítulo de referencial teórico, com a parte de referencial teórico, subtópico de referencial teórico, de acordo com o trabalho que você estiver fazendo. E aí vem uma parte importantíssima e obrigatória: apresentar a lacuna que o seu trabalho está pretendendo contribuir, ou seja, apresentar o problema de pesquisa que você quer investigar. Quais são as lacunas, o que foi pouco investigado na área ou o que não foi investigado dentro do tema que você está abordando? Quais são as novidades na área? Alguns resultados que trazem mais dúvidas ainda para a área. Quais são as dúvidas que você tem nessa investigação científica que você está querendo fazer? Então, apresentar essa lacuna ou gap, a partir do problema de pesquisa é obrigatório e essencial para todo trabalho científico. Outro ponto que é obrigatório em todo trabalho científico é apresentar o propósito desse trabalho, ou seja, apresentar o objetivo geral do trabalho, qual o objetivo desse artigo, dessa tese, dessa monografia, dessa dissertação, do que for. É um trabalho científico, então ele tem um objetivo a cumprir e pode também ter objetivos específicos que ajudam você a atingir o objetivo geral. Objetivos específicos não são obrigatórios, mas é excelente você pensar pequenos objetivos que, se cumpridos, ajudam a atingir o objetivo geral, que é obrigatório em todo trabalho científico. Bem, e se você disse o que você vai fazer,
Depois você tem que dizer como você vai fazer. E aí você vai fazer uma descrição sucinta das metodologias, os métodos de coleta, análise, estruturação de dados que você vai utilizar na sua pesquisa. Se você diz o que você vai fazer, você também tem que dizer como vai fazer. Se for uma bibliografia, uma análise bibliográfica, uma revisão de literatura, então você tem que citar que esse é um trabalho de revisão de literatura. Agora, se você for fazer entrevistas, for fazer uma pesquisa exploratória, uma pesquisa participante, utilizar escalas, tudo isso deve estar contido. Resumidamente, um parágrafozinho está ótimo para um artigo. Se você está fazendo uma dissertação, uma tese, um TCC, aí um pouquinho mais, né? Mas na introdução já constar alguma coisa sobre qual método que você está utilizando, quais os métodos que você utiliza para atingir os objetivos. E então, você descreve alguns pequenos resultados, né? Os primeiros achados dessa pesquisa. Nada muito conclusivo, só para o leitor ter conhecimento do que ele vai encontrar diante de toda a leitura. Nós temos mais 2 pontinhos que são essenciais, mas também não são obrigatórios. O primeiro é justificativa, né? Qual o valor do seu trabalho? E aí, quando você vai escrever a justificativa, eu gosto de escrever em 3 pontos. Primeiro, qual a contribuição científica que o seu trabalho pretende alcançar? Segundo, qual a contribuição social do seu trabalho? E aí, quem está escrevendo projeto de pesquisa, para o CNPq, para CAPES, para todos esses órgãos e instituições que fomentam a pesquisa no Brasil, né, a contribuição social, a justificativa social do seu trabalho é muito levada em conta, fica a dica. E a terceira é, para você, qual é a justificativa de fazer esse trabalho? Pense, além da perspectiva científica, além da perspectiva social, qual a perspectiva pessoal para se fazer esse trabalho? Então, justificativa. Não é obrigatório, mas é essencial, principalmente quem está trabalhando com projeto. Quem está trabalhando com projeto se torna praticamente obrigatório, é muito levado em consideração na avaliação. Seja o projeto, tanto para as agências de fomento à pesquisa, como para concorrer a uma pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado, a justificativa é muito importante. Ela pode não ser obrigatória, mas ela é um item muito forte na avaliação, então fica a dica. E por último, você pode proceder a apresentar como o seu trabalho será organizado. Primeiro capítulo vai ter isso, segundo aquilo. Aliás, nem use mais capítulo, use seções. Seção é bem melhor do que usar capítulo, né? Dá uma olhada nas normas da ABNT que também está recomendando trabalhar com seção, certo? Então, vamos lá. Você pode apresentar no finalzinho aquela última parte. Na seção 1 vai ter isso, na 2 vai ter aquilo, na 3 um parágrafozinho para cada 1 ou 2, coisinha bem resumida, para dar uma ideia melhor para o seu leitor do que ele vai encontrar. Isso é muito bom para quem está trabalhando com tese, com dissertação, com monografia, que são documentos mais extensos. Resumo expandido e até artigo, só se for muito... Aliás, resumo expandido não. Mas, se for um artigo e tiver espaço, algo curto, sucinto, objetivo, pode colocar, mas não é obrigatório. E aí cabe mais um pontinho, que é para vocês ponderarem, vocês pensarem. Quando eu devo escrever a minha introdução? É a primeira coisa que eu escrevo? A resposta é cabal, não. Você tem que ter, vamos lá, na introdução, um pouco do referencial teórico, o contexto da área de pesquisa que você se insere, a lacuna pergunta de pesquisa. Você vai ter que ter também os objetivos bem traçados e delimitados, a metodologia, apresentar uma justificativa e até a organização do seu trabalho. Então, a introdução, na verdade, é a última parte que você vai escrever do seu trabalho. Se você tirar aí, é claro, resumo e palavras-chave, a introdução é a última coisa que você vai escrever, porque até parte dos resultados vão na introdução. Então, quando o estudante me chega dizendo, professor, eu já comecei o trabalho, eu já tenho a introdução. Eu disse, pronto, pois já está pronto, né? Porque se você tem introdução, você tem tudo. Então, esses elementos que eu destaquei, eles vão comprovar o quê? Que é necessário
que você pense muito bem antes de escrever aí a sua introdução nos elementos que são essenciais. São elementos que são muito bem avaliados nas revistas científicas. São elementos que dão uma maior criteriosidade. O professor Valteci Zuccolotto, ele vai dizer que são os elementos para a escrita científica de alto impacto. O professor Gilson Volpato, ele vai elencar mais alguns elementos que também são muito parecidos. Eu vou deixar os links aqui para vocês na descrição deste vídeo. E vocês vão poder conferir um pouco mais sobre esse campo da escrita científica. Então, basicamente, nosso segundo vídeo é sobre o final da escrita científica. A última coisa que você vai escrever no seu artigo, na sua tese, na sua dissertação, seu TCC, seja o que for, é a introdução, porque ela tem elementos de todo o trabalho. Relembrando, qual é a função da introdução? Informar ao seu leitor, à sua leitora, o que ele vai encontrar durante a leitura do artigo. Basicamente, o que vai acontecer então? A sua introdução resume o seu trabalho de uma forma comunicativa, que expressa ao leitor o que ele vai encontrar no caminho da leitura. Espero que tenham gostado desse vídeo. Nós voltamos na próxima semana e vamos tratar de metodologia. Um forte abraço e até a próxima!